Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Eu sou o pão da vida. Quem vem a mim nunca mais terá fome. João 6,35. Hoje, no Evangelho de São João, Jesus se revela como resposta à fome mais profunda do coração humano. Não qualquer pão, mas o pão que desce do céu. Vamos mergulhar juntos nessa palavra eterna com os olhos da fé e a sabedoria dos santos padres. Vamos juntos meditar, escute e deixe que o Espírito Santo ressoe em teu coração. Naquele tempo, a multidão perguntou a Jesus: que sinal realizas para que possamos ver e crer em ti? Que obras fazes? Nossos pais comeram maná no deserto, como está na Escritura, pão do céu deu-lhes a comer. Jesus respondeu: em verdade vos digo, não foi Moisés quem vos deu o pão que veio do céu. É meu Pai que vos dá o verdadeiro pão do céu. Pois o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá a vida ao mundo. Então pediram: Senhor, dá-nos sempre desse pão. Jesus lhes disse: eu sou o pão da vida. Quem vem a mim não terá mais fome, e quem crê em mim nunca mais terá sede. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs, o povo pergunta a Jesus: que sinal realizas para que vejamos e creiamos, como nos ensina aqui no versículo 30. Isso vem logo após a multiplicação dos pães, o milagre que aconteceu. Um pedido que parece cego, viram milagre, mas não compreenderam o sinal. Estavam presos ao que passa, ao temporal, às coisas deste mundo, às coisas terrenas. Queriam pão, mas não aquele que é o pão do céu, Jesus. Muitos procuravam Jesus por causa dos milagres. Jesus mesmo tinha dito: vocês vieram porque ficaram satisfeitos com o pão, mas o importante é Jesus, que se dá a cada um de nós, que dá a sua própria vida, a sua carne, o seu sangue, a Eucaristia. Eu sou o pão que desce do céu. Quem comer deste pão terá a vida eterna de Jesus. Santo Agostinho comenta: eles tinham os dentes da carne, mas não o paladar do coração. Quantas vezes buscamos Deus por interesse e não por amor? Queremos milagres, mas não conversão. Procuramos pão para hoje, esquecendo que nossa alma tem fome da eternidade. Jesus responde: não foi Moisés que vos deu o pão do céu, é meu Pai que vos dá o verdadeiro pão do céu. Versículo 32. São Cirilo de Alexandria diz: o maná era sombra, Cristo é realidade. O primeiro caía do alto, o segundo veio do seio do Pai. Cristo não apenas dá pão, Ele é o pão. Não alimenta apenas o corpo, mas sacia o coração. Não desaparece com o tempo, mas permanece na Eucaristia, presença real, viva e verdadeira. É Jesus, que alimenta nossa alma, que fortalece nossa vida espiritual, para que possamos crescer nas virtudes, porque sem Ele nós enfraquecemos na fé. E eu pergunto: você tem buscado o pão do céu?
ou tem se contentado com migalhas de prazer passageiro? O mundo alimenta, mas não sacia. Cristo sacia, mas só se deixarmos Ele nos alimentar. Versículo 35 nos diz: quem vem a mim nunca mais terá fome, quem crê em mim nunca mais terá sede. São Gregório de Nissa, comentando essa passagem, vai dizer: desejar a Deus é entrar em uma fome que alimenta. Quanto mais o buscamos, mais somos saciados e mais desejamos. Irmãos e irmãs, esse é o paradoxo da vida espiritual. A fome de Deus nunca causa desespero, mas plenitude. É uma fome santa que nos transforma. Quem comunga Cristo com fé e entrega não vive mais para si. E é preciso viver para Deus. Como nos ensina a Santa Igreja, amar e servir. Como nosso Senhor tinha ensinado, assim como eu fiz com vocês, vocês devem fazer uns com os outros. Querido irmão, querida irmã, hoje o Senhor se apresenta diante de nós como pão verdadeiro. Ele não impõe, mas se oferece. Não se impacienta com a nossa lentidão, mas nos convida com paciência. Vinde a mim. A Eucaristia é o lugar onde essa palavra se realiza. E eu pergunto, você tem fome de quê? O que está te alimentando? O que tem sustentado suas escolhas, sua vida espiritual, seu olhar para os outros? Hoje, peça ao Espírito Santo: Senhor, dai-me sempre deste pão. Como diz Santo Agostinho, crê e comerás, crê e te alimentarás. Cristo é pão e fé é boca. Com estas palavras que possamos meditar nas coisas do mundo, nas coisas de Deus. O que é que faz sentido? Porque Deus quer nos salvar. Deus quer alimentar cada um de nós com um remédio de imortalidade, como nos ensina Santo Tomás de Aquino, para nos curar, exorcizar, purificar de nossos pecados. A Eucaristia é o próprio Deus, é Jesus, e é o mistério da fé, que pela fé nós cremos, aderimos, dizemos sim, eis-me aqui, Senhor. E é lamentável saber quantas pessoas, mesmo católicas, que deixaram de comungar porque estão numa situação irregular, ou mesmo porque deixaram de crer. E quantas pessoas não se dão conta de que ali está o alimento de sua alma e não são capazes de renunciar ao pecado, ou mesmo não acreditam mais, vê a Santa Missa como um ato social. Devemos reparar o coração de Jesus, rezar, como ensinou o anjo da paz às criancinhas. Senhor, eu creio, adoro, espero e amo-vos. Peço-vos perdão por aqueles que não creem, não adoram, não esperam e não vos amam. Somos chamados a ser adoradores. Renunciar nossas vontades por causa da vontade de Deus, para que a vontade de Deus seja feita em nossa vida. Que possamos configurar nossa vida de Jesus, adorá-lo na Eucaristia, o pão que desce do céu. Na sua paróquia, se tem adoração ao Santíssimo, vá, faça um momento de adoração, contemple o próprio Deus, é Jesus,
não é um pãozinho bento, é a presença real de Jesus para alimentar-nos espiritualmente, para nos dar força na caminhada. Amados irmãos e irmãs, se esta palavra tocou seu coração, compartilhe. Alguém pode estar com fome da mesma eternidade. E inscreva-se no canal caso não seja inscrito. E até o próximo vídeo, onde a palavra de Deus alimenta a alma. Que Deus abençoe, fique com Deus, uma boa terça-feira. E lembre-se, amanhã, a escolha do novo Papa. E reze. Peçamos ao Espírito Santo que ilumine os cardeais, que Deus conduza a sua igreja, pedindo a intercessão de Nossa Senhora neste momento em que estamos em vigilância e aguardando um novo sucessor de Pedro. Deus abençoe a sua vida, a sua família, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fica com Deus e até amanhã, se Deus quiser. Salve Maria!